enfim, queria dar boas-vindas todas. Esse tema é a primeira vez que a gente está fazendo um peer-to-peer, um painel de peer-to-peer, em conjunto com outro comitê, que é o Comitê de Sustentabilidade, que a Ana Lu já vai dar um boa tarde para todos também. Eu acho que não é segredo para ninguém aqui, nem novidade para ninguém que a temática de diversidade, inclusão e equidade tem sido bastante ameaçada, não só nas organizações, mas na sociedade como um todo. Então, essa temática era uma temática que não estava no nosso pipeline de discussão, aí que a gente elege a cada, de tempos em tempos, quais são as temáticas que a gente quer trazer, mas a gente achou por bem furar a fila com essa temática diante da urgência da temática e de como isso tem impactado os comitês de pessoas. Então, nós tivemos essa ideia de fazer o painel, a Bia sugeriu fazer em conjunto com a sustentabilidade, a Ana Lu adorou a ideia. Então, estamos aqui. Eu não vou me alongar nessa abertura, vou só passar a bola para a Ana Lu, se ela quiser dar uma boa noite para a turma dela e a gente já começa. Obrigada, Cecília. Olá, gente. Boa noite a todas. Eu finalmente consegui acertar mais ou menos o vídeo. Ainda não pus o screen aqui da WCD, mas já já acho que agora é que eu consigo. Espero que tenhamos aí uma ótima discussão. Assunto super quente em todos os fóruns que a gente vai. Eu acho que aqui a única coisa que eu posso dizer é que ultimamente eu tenho visto a Microsoft com bastante destaque e ênfase em manter todas as suas políticas de DEI. Vamos ver como é que a conversa vai aqui hoje, tá bom? Cecília, muitíssimo obrigada aí pela iniciativa e Bia, que foi quem fez o kickoff para a gente fazer esse encontro conjunto. Beijo para todas. Bom debate a todas. Bem, boa tarde. Esse encontro bastante simbólico, onde temos os dois peer groups para dialogar sobre esse tema tão importante e urgente. Queria que a Maristela, né, então nós temos aqui a Maristela, nossa convidada, e a Cristina, né, duas referências nesse tema, então a gente tem que aproveitar essa oportunidade para a gente discutir com quem tem bagagem técnica e institucional. Queria dar a vocês, Cristina e Maristela, primeiramente para se apresentar, embora todas aqui conheçam praticamente todas, mas, por favor, se vocês puderem falar brevemente só se apresentando e a gente começa na sequência. Cris, por favor. Bom, pessoal, muito boa tarde. Primeiro, eu quero dizer para vocês que eu estou muito contente de ter sido convidado a participar dessa discussão. Eu acho que realmente é uma discussão importante, quente, que a gente tem que, de repente, até fazer algumas autocríticas. Eu espero que a gente possa também trazer um pouco dessa conversa aqui nesse nosso bate-papo de hoje. Mas meu background, gente, é do segmento de óleo e gás. Eu trabalhei muitos anos na indústria de energia. Passei por políticas públicas, fui executiva de empresa grande, de instituição sem fins lucrativos, como o IBP, e aí fiz minha transição para conselheira. Então, hoje eu estou como conselheira de empresas de segmentos de óleo e gás no Brasil e no exterior, e também tenho meus conselhos voluntários. E tenho tido a sorte de participar, nesse momento da discussão, de dois comitês de pessoas, um do próprio Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, onde eu faço parte do conselho, junto com a Cecília, já estou no meu segundo mandato, a Cecília está no primeiro dela, e é, num comitê de pessoas de uma empresa do segmento de óleo e gás no exterior. Então, eu trago também um pouco dessa visão do que está acontecendo fora do país, que vocês todas sabem, eu só vou reforçar, obviamente. Mas é isso, gente. Obrigada pelo espaço. Excelente, obrigada por estar aqui conosco, Cristina. Maristela? Bom, eu sou a Maristela Iannuzzi, estou vendo vários rostinhos aqui conhecidos, queridos, no meu coração. É, o meu background está muito voltado para a área de tecnologia. Eu trabalhei a minha vida toda dentro da área de mecatrônica, né? Minhas especializações sempre foram dentro da área de desenvolvimento de edifícios inteligentes. São duas E engenheiras aqui hoje, é isso? então,
Passei aí por empresas de porte médio, nacionais, familiares e minha última posição como diretora global na Schneider Electric, dentro da área de Digital Customer Experience, implantando, né, globalmente a transformação digital na companhia como um todo. O meu, eu migrei para a área de consultoria, né? Eu fundo a CMI Business Transformation, que é uma consultoria na área especialista em diversidade. Por quê? Por questões óbvias, eu fui, durante a minha carreira inteira, a única mulher onde quer que eu estivesse. Imagina, né? Em 1997, engenheira mecatrônica dentro da construção civil, nem a tia do café era tia, era só tio, né? Então, acabei me apaixonando pelo tema, acabei liderando a área de diversidade globalmente também na Schneider, uma companhia que sempre investiu muito no tema e acabei ganhando um espaço e uma grande paixão. Então, em 2019, eu fundo a consultoria e, em paralelo, eu me certifico, né, como conselheira pelo IBGC, mas imaginando que os conselhos viriam muito mais lá na frente. E tive a grata surpresa de, em 2022, assumir o meu primeiro conselho administrativo, na sequência, como presidente do Comitê de ESG e Diversidade na mesma companhia, que era um braço do Comitê de Pessoas também da companhia. De forma voluntária, também tenho alguns conselhos, tanto aqui no Brasil quanto nos Estados Unidos, através de algumas startups de mulheres empresárias, né? E sou professora convidada de algumas universidades onde passaram a incluir um módulo de gestão e operação estratégica da diversidade, né? Então, talvez o meu grande diferencial aí no mercado hoje com o tema de diversidade é exatamente porque eu acabei me tornando uma especialista na raça. Com budget, sem budget, conhecendo 100% da cultura, não conhecendo, né? Com a alta liderança apoiando, sem a alta liderança apoiando. Então, aprendi na raça e sempre muito conectada ao business, porque eu sempre estive à frente do business. Então, isso acabou me trazendo aí um diferencial de grandes consultores de diversidade que nós temos, mas que tem aí um tom um pouco mais acadêmico do que efetivamente a forma como eu construí o meu trabalho. E é um prazer estar aqui com vocês hoje. Espero aí suprir um pouquinho das expectativas de todas. Obrigada, Maristela, com certeza. Fará. Para começar, queria só dizer que a gente vai seguir aqui um roteiro inicial de algumas perguntas para dar um pano de fundo, e depois a gente vai abrir para perguntas e um grande debate, tá bom? Então, se quiserem registrando no chat, ótimo, se não, anota aí, guarda, a gente vai ter tempo para a gente conversar, tá bom? E, claro, para começar, lembrar que esse painel nasce do reconhecimento de que diversidade e inclusão não é uma pauta de RH, não é apenas uma pauta de RH, nem um pilar de ESG, é parte da estratégia, da governança e da cultura, né? Então, a gente está aqui falando desse lugar de governança. E para começar, vou começar com a Cristina. Cristina, o que mudou nos últimos 2 anos na forma como as empresas encaram a agenda de diversidade e inclusão, do seu ponto de vista e sua experiência?
Então, adorei vocês terem colocado as perguntas para a gente poder fazer reflexões importantes sobre isso, né? Esses últimos 2 anos não têm sido muito felizes, né? Depois nós temos vivido aí um boom, né, com forte ativismo institucional, com metas a serem alcançadas, palestras, né? A gente começou a vivenciar uma reação defensiva das empresas e das pessoas, né? Eu não estou falando só de empresas, gente, eu estou falando também de grupos de pessoas, de colegas, que começaram, principalmente homens, que começaram a ver essa pauta um pouco exagerada. E aí, claro, eu achei, a gente já discutia isso nos nossos grupos, olha, as pessoas estão se sentindo, algumas pessoas estão se sentindo ameaçadas com essa rapidez da transformação e tudo, particularmente os homens, né? Então, apesar da gente ter dados muito interessantes sobre a vantagem de você ter essa diversidade cognitiva, diversidade de gênero, de raça, diversidade de um modo geral, nos níveis de decisão, contribuindo fortemente para a inovação, para a gestão de risco, como a gente sabe, nós não conseguimos, na minha opinião, ter argumentos mais sólidos para convencer o mercado de que isso realmente contribuía fortemente para a melhoria e eficiência das empresas. Houve até, inclusive, algumas frustrações, vocês devem ter lido, né? Quando os indicadores de diversidade e inclusão não se traduziram diretamente frente no mercado de capitais. Daí, é claro que em vários outros fatores políticos, inclusive, não só nos Estados Unidos, mas em vários outros lugares do mundo, nessa essa divisão que a gente tem sentido agora, né? Mas eu acho que isso tem que nos levar a refletir se nós não adotamos uma retórica é, excessivamente normativa, excessivamente simbólica, de forma que for descolado da cultura organizacional, ou pelo menos da, da evolução da cultura organizacional que nós gostaríamos de ter. Eu acho que a gente avançou, foi muito rápido, de repente não tivemos o mesmo avanço, a mesma energia para colocar na cultura organizacional. Muitas empresas estavam só trabalhando como greenwashing para agradar, seja seus clientes internos, sejam seus clientes externos, seja o mercado que também estava com suas teorias de que seria mais fácil a gente atrair investidores, etc., né? Mas eu acho que é uma agenda que não tem volta. Sinceramente, essa é a minha percepção também. Mas o desafio agora é a gente construir uma abordagem mais integrada, estratégica, que a gente possa aliar essa convicção de que realmente é importante, mas com evidências claras de que por que que é importante. E não se esquecer, gente, porque a gente evitou isso, mas acho que a gente não deve evitar, principalmente no Brasil. A gente evitou muito o discurso de que, além disso, era justo, porque a gente não queria que fosse transformado num mimimi. Mas, na verdade, é que diante de um país como o nosso, com tanta desigualdade, é justo mesmo. A gente pode abordar isso um pouquinho mais adiante. Bom, talvez seja o momento da gente sofisticar esse discurso, trazer novos aliados, e manter a coragem, mesmo diante de tanta resistência. Essa é a minha opinião, gente. Maristela, Bom, como eu mencionei a hora que eu estava me apresentando, a abordagem que eu sempre utilizei dentro do tema está muito conectado com a estratégia da companhia. Não tem, e aí, se a gente olhar aí numa timeline, há 20 anos atrás, quando eu começo a falar de diversidade, as pessoas achavam que diversidade era falar de, como é que era a sigla? Era GLS, gays, lésbicas e simpatizantes, né? As pessoas tinham uma informação totalmente equivocada do que significava a diversidade. Quando a gente olha para os 2 últimos anos, a gente tem um social washing, né? Aonde as empresas que entenderam que era um caminho sem volta,
que elas precisavam falar sobre, mas só até a página 2. E aí, gente, eu, como vivendo dentro do conselho este tema, a experiência ela se agrava ainda mais, porque infelizmente o tema diversidade, o tema ESG, dentro de uma reunião de conselho, o slide está nos anexos e ele só vai ser tratado se sobrar 15 minutos da reunião. Alguém já fez uma reunião de conselho que sobraram 15 minutos? Eu nunca. Então, passou a ser algo que nunca chegou na estratégia. A verdade, infelizmente, é essa. Dentro da minha trajetória na ONU Mulheres, quando eu entro na ONU Mulheres, foi exatamente para trazer para o time dos WEPs, né, que são os 7 princípios de empoderamento da ONU, para eu conseguir ajudar o time a trazer um pouco desse olhar de que a diversidade ela não podia ser tratada como um tema exclusivo do RH, como um tema de um programa que tem começo, meio e fim, e um tema que está conectado exclusivamente, normalmente, ao estagiário ou ao analista júnior que vai preencher um dashboard a cada quarter. Dashboard esse que praticamente ninguém vai mergulhar para entender o que acontece. Então, nos 2 últimos anos, muitas empresas, eu costumo dizer que correram atrás do rabo. Então, pegaram ali 4, 5 datas, que dá para fazer um post, que dá para pôr um vídeo de um líder falando que apoia, e that's it. Quando chega no final do dia, os números continuam absolutamente iguais. E mais perigoso do que isso são os grupos que foram criados dentro das companhias de forma voluntária, que se transformaram sem governança alguma, que se transformaram em grupos ativistas. E é aí que mora o perigo. É aí que a gente perde a mão. Enquanto empresas fazem o oba-oba do Dia da Mulher, o Dia do Pride, o Dia da Consciência Negra e o Dia da Pessoa com Deficiência, e tem grupos ativistas, o que que isso acontece? Ele descola do restante da companhia. E aí ele só tem um final, que é morrer. Então, quando a gente olha, por mais que a gente não queira olhar o tom político dentro de toda essa história que está latente, né, desde o início desse ano, de forma descarada, porque ela não começou com a posse de um presidente. Isso é algo que vem ao passar dos tempos, né? E que por falta de governança, por falta de maturidade, por falta de um condicionamento vinculado à estratégia da companhia, se ganhou a força que tem hoje, principalmente na mídia. Então, eu vejo que nos 2 últimos anos, o tema ganhou força para ser rebatido por aqueles que, de forma genuína, não incorporaram a importância e a real condição
do tema dentro da companhia. Enquanto esse tema não tem uma governança, enquanto esse tema não tem metas, e eu estou falando de metas, não estou falando de cotas, enquanto esse tema não tem plano de ação, budget, governa, enquanto ele não for tratado pela companhia como um todo, da mesma forma que tem que fazer o treinamento, que tem que assinar o documento X, que tem toda aquela regra para tudo e para todos, enquanto ele não incorporar isso, não vai sair do lugar. E agora, com a força dizendo: olha, se Fulano, né? Se Fulano disse que parou, quem sou eu na fila do pão? Então eu vou parar também. Então ele passa a ser um funil, talvez quase que positivo, no sentido de eliminar os que verdadeiramente não entenderam ainda qual é o verdadeiro valor agregado desse tema, tanto no âmbito de sustentabilidade, de inovação, de performance financeiro, de atração, retenção e engajamento de talentos, de saúde mental, né? E enquanto isso ficar só no âmbito social, que de verdade já deveria ser o suficiente, mas não é, né? Ele não chega até a agenda de quem assina o cheque no final do dia. A verdade é essa, e é isso que eu acompanho aí ao longo dos anos. Sem dúvida, ambas têm na fala a importância da gente não retroceder. Mas a gente tem assistido o retrocesso, as reações contrárias, né, a essa agenda. E isso torna o ambiente corporativo mais incerto, mais dilemas éticos são colocados em pauta, né? Mas também tem aí as oportunidades de reinvenção. Então, eu queria ouvir de vocês agora como é que os conselhos devem tratar essa pressão que vem. Existe uma pressão externa, existe uma pressão, a pressão comum do conselho, né, para equilibrar resultados e longo prazo, curto prazo. E como é que fica isso na agenda de diversidade e inclusão, especialmente nesse cenário de polarização? E aí, você quer começar, Maristela? E a gente Pode passa para a Cris ser. na sequência? Bom, de novo, né? O conselho, a primeira coisa que ele precisa fazer é entender e aprender, ou melhor, reaprender, né? É, eu acho que os nossos conselhos, salvo raríssimas exceções, não têm conhecimento do quanto o tema pode estrategicamente nos favorecer. Eu digo que os conselhos normalmente eles têm três alternativas: ou é pelo amor, ou é pela dor, que é quando um funcionário mata asfixiado um cliente porque este cliente é negro, né? Ou pela inteligência. Então, o pelo amor talvez seja aquela primeira alternativa nessas empresas que olham lá a B3 dizendo: coloca uma mulher pelo menos aí no teu conselho, você tem 8 cadeiras, põe uma mulher pelo menos. Esta mulher é o primeiro passo para dizer assim: dá para a gente falar sobre isso hoje? Não dá para falar aqui? Posso ficar no comitê para tentar trazer isso? Já é um grande passo, né? Agora, eu vivo experiências não só onde eu sou conselheira, mas normalmente eu acabo fazendo trabalho de treinamento e mentoria para comitês, né, para conselhos e comitês executivos, aonde
é nítido o quanto eles se transformam em 3, 4 conversas. Uma vez eu participei de uma reunião daqui do grupo, não do grupo pessoas, do grupão, né, da WCD, onde vocês estavam apresentando um plano de ação de GTs. E eu lembro que nessa reunião eu disse, gente, tá faltando um pilar aí nesse trabalho. É o pilar educação. Os nossos conselhos não entendem a importância da diversidade conectada à estratégia. Os nossos conselhos acham que o C-level do RH é o responsável não para atingir metas, para não ter problemas. É diferente. E aí, eu acho que esse é o primeiro passo. Enquanto os conselhos não entenderem o valor agregado do tema, vai ser algo morno no dia a dia das decisões. Eu acho que esse é um ponto muito forte. E tudo isso tem que ser capitaneado por alguém. Então, seja o management falando com o conselho, seja o comitê, seja alguém ali solitário com a bandeirinha na arquibancada sozinho, levantando essa bola aí para a gente ter alguma vertente. E o ESG pode ser um aliado, porque o ESG, de alguma forma, ele está. No momento que a gente fala do social, esse é o primeiro aprendizado que o conselho deveria ter. Quando eu falo de social, não é dar dinheiro para a ONG. Quando eu falo do social, o meu primeiro social que eu deveria potencializar são os colaboradores da própria companhia, porque senão vira coisa para inglês ver e nada além disso. Então, esse comprometimento, essa conexão, trazer isso como busca de crescimento. E esse crescimento, ele tem que estar conectado, inclusive, com as nossas leis. As pessoas desconhecem quando saem falando, não, porque agora isso daqui vai parar, porque agora fulano parou, ciclano parou. Parou lá. Aqui nós temos leis que garantem que não pode nem ser alterado se trocar o presidente. Então, eu acho que a base de tudo é essa entrada de vamos aprender a verdadeira importância e o quanto. E se a pessoa não quer virar o grande aliado, que ele pelo menos reconheça que ele pode ter grandes prejuízos. Já é também um bom caminho. Uma boa compreensão do contexto nesse caso, né? Cris, como você Então, vê essa questão? E a Juliana já colocou aqui um pouco também no chat. Vou já, quais argumentos vocês entendem que impactam mais e chamam atenção para dentro dos conselhos? Chamam para ação dentro dos conselhos. então, Mas aí, eu quero falar sobre isso também. Adorei a pergunta, muito boa. Bom, o negócio é o seguinte, né? A pressão de pensar sempre no curto prazo, ela está presente em vários assuntos. Isso é o tempo todo no conselho. Na verdade, o conselheiro ele tem que estar sempre muito esperto para não se deixar capturar por uma agenda de curto prazo, que é muito fácil, é o que a gente se sente mais confortável. Então, cabe ao conselho, principalmente ao presidente do conselho, e a pauta que vai ser tratada, que a gente cuide do longo prazo, que a gente cuide da estratégia, que a gente olhe para frente. Muito bem. Como é que então, na prática, a gente pode fazer isso?
Não se esqueçam que, para que a gente possa ter, na estratégia nossa, atuando de forma que a gente aborde o tema Environmental, Social and Governance, e dentro do social, a diversidade e a inclusão, isso tem que ter tido previamente, estar na matriz de risco da empresa, matriz de risco do negócio. Se a empresa entende, e esse é o maior problema que eu vejo das empresas, elas não veem como risco do negócio S. Isso é um erro. Porque se você for pensar, a desigualdade é um risco para o negócio. A falta de diversidade é um risco para o negócio. Mas muitas vezes as empresas não entendem isso. Então, o que que um conselheiro aí, letrado, e aí eu concordo com a Maristela que muitas vezes o conselho tem que ser letrado, ele pode influenciar de maneira muito racional e pragmática, dizendo o seguinte, gente, vamos analisar as mudanças climáticas dentro da nossa matriz de risco? Vamos analisar o território onde a gente está, as desigualdades que nós temos nesse território? Vamos analisar o problema que a gente vai ter lá na frente de falta de atração de mão de obra? Vamos analisar aqui a ascensão das mulheres e da diversidade em em níveis de tomada de decisão, porque a gente acredita que isso realmente é importante. Então, o papel do conselheiro é ele trabalhar para a sustentabilidade, para a perpetuação daquela empresa. E também para a gestão da cultura da empresa. E trabalhar de forma que a gente tenha realmente uma clarificação do propósito conectado à cultura, que vai estar conectada à estratégia. O conselheiro, se ele estiver atento a isso, ele vai ajudar sempre de forma, às vezes, um pouco mais forte, mas outras mais sutil, vai depender do momento do conselho. Você também não pode chegar lá com uma bandeira ativista, porque senão você não vai ser nem ouvido. Então, tem que se ter ali paciência para saber de que forma, qual é a maturidade daquele conselho para você levar esse assunto. Mas não pode deixar de ser levado. Por quê? Porque, teoricamente, eu, por exemplo, acredito que isso traz resiliência para a empresa, contribui para a sustentabilidade, e no momento em que a gente está tão cheios de novidades a cada dia, para não dizer crises, o conselheiro ele tem que estar atento para como é que eu vou trabalhar para aumentar a resiliência dessa empresa, como é que eu vou contribuir. Então, eu acho que é isso, sabe? Então, especialmente nesses tempos de incerteza, baixa previsibilidade, a gente tem que estar trabalhando para trazer robustez à resiliência das empresas que nós trabalhamos. E a diversidade é parte disso. É parte disso porque a gente sabe que ela vai atuar para a solução dos problemas, para a análise dos riscos, para a robustez, na inovação e etc. E para que isso aconteça, como a própria Maristela falou, isso tem que estar conectado à estratégia. E para estar conectado à estratégia, tem que estar na matriz de risco. E os conselheiros são responsáveis pelo acompanhamento dessa matriz de risco ao longo da gestão, dos processos da empresa, da gestão. É isso. Legal. Agora, do seu ponto de vista, Cris, ainda mais que você também atua fora, o que que a gente pode aprender com o que está acontecendo nos Estados Unidos e que implicações e alertas você vê para o nosso contexto? Essa discussão toda aqui, né, inclusive na discussão da matriz de risco, você vê implicação, alerta? Como é que você vê essa questão? Muitos alertas que já vêm acontecendo há algum tempo, né, e que culminaram nessa, nessa rapidez muito grande de mudança de rumo. Então, o que está pegando todo mundo muito de surpresa é a rapidez com que as coisas estão acontecendo, mas elas já vinham acontecendo. É, essa, 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 essa politização, ela já vem acontecendo nas nossas vidas e vem acontecendo na vida norte-americana, mas o conselheiro, ele tem que tentar se desprender dessa politização e olhar pragmaticamente para o que está acontecendo. É difícil. Muitas vezes a gente se pega fervorosamente discutindo alguns assuntos, né? Mas a gente tem que entender que são movimentos da vida, são movimentos da civilização. Isso é uma forma sábia de você se proteger mentalmente e pensar na proteção da empresa também.
Nada é para sempre, gente. Absolutamente nada é para sempre. Agora, se a gente acredita que determinados movimentos são processos que vão contribuir para uma sociedade melhor, a gente tem que continuar neles e entender que pode sofrer alguns backlashes e voltar. O que que a gente aprende com isso? A gente aprende que a gente passou por isso também. Então, as empresas norte-americanas que atuam no Brasil vão provavelmente dar uma travada, porque elas vão estar muito expostas e não vão querer criar uma celeuma nesse momento com o governo americano, principalmente se elas dependem muito disso. Então, a gente já viu algumas empresas que vão fazer isso. Algumas empresas brasileiras que atuam nos Estados Unidos também vão fazer e vão dar uma freada. É entender esse jogo, porque às vezes a gente vai ter que entender mesmo, saber que ele é temporário e continuar ali, de alguma forma, comunicando internamente de que os valores são os mesmos. Eu acho que é difícil. Só não serão os mesmos se eles nunca foram. É claro que você já pode ter estado numa empresa cujos valores nunca foram. Então, agora estamos numa situação confortável, nunca gostei disso mesmo, então agora é que vou aderir a esse backlash, vou aderir a essa agenda anti-woke. Mas as empresas que realmente estavam acreditando, pode ser que elas sejam obrigadas a dar uma travada, justamente para não chamar muita atenção. Cabe ao conselheiro perceber, entender essa situação e continuar seguindo de alguma forma com a agenda, chamando a atenção dos riscos daquele planejamento estratégico, o risco daquela matriz que foi feita, se não levar isso seriamente, não levar seriedade, porque as pessoas que estão na empresa estão esperando que isso continue. Esperando esse posicionamento e essa perenidade de uma pauta que se iniciou, né? Desde que não fosse um valor vazio, um valor verdadeiro, né? E Maristela, como você complementaria essa questão do seu ponto de vista? Bom, eu acho que tem algumas táticas que precisam ser utilizadas, né? Então, eu acho que empresas que têm de forma já incorporada essa estratégia dentro da companhia, a forma que eles vão ter de desacelerar ou de muito samba para pouco, muito barulho para pouco samba no pé, essas empresas que já têm uma determinada maturidade, quando a gente falar de Brasil especificamente, mesmo sendo uma empresa global, uma empresa americana, ela tem como fasear, né? Quando a gente fala de diversidade, equidade, inclusão e pertencimento, esse retrocesso ele está muito forte dentro do pilar diversidade. Só que as empresas que já trabalham com isso de forma correta, elas já têm a diversidade dentro de casa. Então, agora vai ser o momento de trabalhar a inclusão e o pertencimento. Então, elas vão descolar um pouco da porta para fora para fazer um trabalho da porta para dentro. Então, eu acredito que essas empresas vão dar continuidade, de uma forma talvez menos barulho, mas ela não vai retroceder, que já é um grande lucro para todos nós se não retroceder, né? Um outro ponto Talvez que é inclu... muito importante, além das leis que nós temos no Brasil, que são extremamente diferentes da que nós temos, por exemplo, nos Estados Unidos, né, que aonde tem coisas ali como cotas para pessoas negras e indígenas em universidades, a cota de contratação nas estatais,
de pessoas com deficiência, a própria B3 na contratação de diversidade dentro dos conselhos. Essas empresas, elas têm agora essa oportunidade de mudar de letra na sigla sem precisar parar com absolutamente nada. E o outro ponto é a diferença de maturidade. Os Estados Unidos fala de diversidade desde 1940. Em 1940, no Brasil, as mulheres nem votavam, não podiam tirar a carteira de habilitação. Então, quando me questionam, Mari, mas e agora? Não vai, as empresas não vão fazer mais nada? Depende. Tem as empresas que vão começar a fazer um trabalho para dentro e vão ter as empresas que vão continuar fazendo porque elas não atingiram uma meta minimamente humana quando a gente fala de equidade, né? E nós aqui no Brasil temos um grande diferencial que é a nossa diversidade, vamos chamar de diversidade para ficar bonito, social. Não dá para abrir mão. Se abre mão da diversidade de gênero, de raça, de etnia, de pessoa com deficiência, de orientação, de tudo. Mas o nosso país vive a realidade da diversidade social. Então, não tem como abrir mão. E existe também um sensacionalismo por parte da mídia que está muito focado em ganhar cliques. Esse é um outro ponto. Quando você vê um McDonald's dizendo que vai largar, ou uma Disney dizendo que vai largar, ela vai largar, não. Ela está reestruturando times, porque eles já atingiram determinada maturidade que a grande maioria das companhias aqui no Brasil não atingiram. Então, eu acho que no momento em que a gente se pauta na maturidade da companhia para potencializar a inclusão e o pertencimento, no momento em que a gente se pauta na prevenção de prejuízos, prejuízo esses de talentos e de inovação e de performance financeira, e no momento em que a gente se baseia no histórico, sempre muito fortalecido pela estratégia de ESG nas companhias que já têm essa maturidade também, a gente consegue manter um ritmo para a gente se reestruturar no sentido de trazer esse tema o mais business is usual possível dentro tanto do management quanto dos conselhos. Maristela, você diria então que uma vez entendendo esse jogo melhor, né? Entendendo a maturidade da companhia, o quanto isso traz, né, que você acabou de falar, prejuízo, talentos, inovação, performance financeira e a questão de conexão com a estratégia, como que a gente torna, sem cair em discurso vazio ou métrica decorativa, como que a gente, de fato, conecta o tema à criação de valor no ambiente de conselho? Você tem aí algumas dicas de ouro que você nos daria para a gente trabalhar também? Se existisse uma receita, ou eu estava milionária ou eu não tinha dinheiro para pagar minhas contas no final do mês, né? É, isso é muito, depende muito
da cultura da companhia, depende muito da liderança, do quanto esses valores, como a gente mencionou lá no começo, né, são colocados em prática de verdade, né? Mas eu acho que sim, quanto mais próximos da alta liderança, com conhecimento, eu trabalho, mais eu consigo trazer o valor agregado do tema e mais eu consigo refletir nessa estratégia permeada pela companhia como um todo. Então, quando a gente fala da alta liderança engajada, não é simplesmente o CEO indo para fazer a abertura da palestra, aí ele fica 5 minutos, pede desculpas e sai, né? Então, é realmente isso fazendo parte da agenda do Comex, da agenda do conselho, com métricas, medir e comunicar, né? Tudo que você não mede dentro de uma companhia, ela não existe, né? Então, é importante que essa governança exista, que esse trabalho cada vez traga os números. Então, quando eu leio lá que na McKinsey que diz que a performance financeira aumenta em X% quando tem mais mulheres em cargos de liderança, talvez eu tenha que ir no outro número. Talvez eu tenha que conectar o meu turnover. Quantas mulheres, talentos eu perdi para o meu concorrente que eu perdi outras coisas? Quantas oportunidades de contratos não foram firmados porque eu não consegui comprovar que eu tinha um determinado número de um grupo subrepresentado na minha alta liderança? A hora que eu começo a medir e a comunicar não só o lado cor-de-rosa, né, da coisa, eu acho que isso traz benefícios e a gente consegue falar mais sobre esse tema dentro das esferas da companhia, mas tem que começar lá de cima. Eu acho que essa parte dos indicadores, essa parte de trazer tudo que gira em torno da inovação. Quando eu vejo, por exemplo, no Fórum Econômico Mundial, que uma empresa que tem inovação, em 57% dos casos, são empresas que têm equidade de gênero, equidade de raça, que tem um número baixo de pessoas afastadas por turnover, por burnout, que o turnover desse grupo é baixo dentro desses subgrupos, né, esses grupos subrepresentados. Quando eu começo a falar a língua, aqui a gente está num ambiente seguro, né? Como diria a música, falando a língua dos homens, quando a gente consegue trazer esse tema com esse olhar, a gente faz com que, no mínimo, o pessoal consiga levantar as antenas e passar a prestar mais atenção. E termos homens aliados. Não dá para ter mulher só falando de equidade de gênero, negro falando de raça, pessoa com deficiência falando de pessoa com deficiência, porque a gente perde parte
da importância da nossa fala e nos metem um carimbo na nossa testa de que nós estamos falando em causa própria. Então, infelizmente, quando eu preciso falar por um conselho, muitas vezes, se ao invés de uma mulher tiver um homem falando com aqueles outros sete, às vezes eles prestam mais atenção na conversa. Então, trazer aliados para essa conversa é de extrema importância também. Concordo. E, Cristina, como é que você conecta diversidade e inclusão à criação de valor? Essa então, por isso que é difícil, porque a gente vem conectando sim, mas com valores, com indicadores que são empresas que nos passam. O que a empresa tem que fazer? Ela tem que buscar os gaps dela. Então, de novo, tem que voltar para o que não está dando certo na empresa e por que que não está dando certo. Por que que eu não estou conseguindo ter a mesma performance da empresa Y, da empresa X? E aí, nesse ponto, você trazer realmente um bate-papo de um CEO, homem, de uma empresa como a Siemens, por exemplo, que tem lá o André Clark. É um CEO espetacular que já comprou essa agenda há muito tempo. Ele vai trazer os indicadores da empresa dele que melhoraram por causa disso, disso, daquilo, inclusive também por causa da diversidade e inclusão. Então, você traz isso. Isso pode ser um exemplo importante para aquele conselho, pode ser um exemplo importante para aquela diversidade. Mas, o mais importante, a empresa tem que saber onde ela está e onde ela quer chegar. E muitas empresas sequer fazem essa medição inicial, essa medição original. E por que que ela sequer faz essa medição? Ou porque para ela isso não é importante, e aí fica difícil, porque aí é uma questão cultural, ou porque simplesmente falta mesmo de gestão, falta mesmo de ter uma terceira parte que possa ajudar nessa identificação dos gaps e também do caminho a ser chegado. Então, cada empresa vai ter uma métrica que vai depender do momento que ela está vivendo, daquela cultura que ela está vivendo ali. Algumas já podem ter uma cultura tão já introjetada da diversidade e inclusão que as métricas delas serão outras. Pode ser que naquela lá você não precise ter metas tão arrojadas, mas você vai ter outras sofisticações que vão trazer uma melhoria contínua daquele processo que já estava acontecendo. Então, eu digo para vocês o seguinte: da mesma forma que é difícil, e é difícil, gente, a gente encontrar indicadores que meçam a nossa eficiência na pauta ISD, é difícil, mas é possível. Então, nos relatórios de sustentabilidade, não é difícil a gente encontrar ali, a gente ter realmente indicadores que demonstrem que as minhas ações estão fazendo conexão com o impacto que eu quero causar no meio ambiente, estão fazendo conexão com o impacto que eu quero causar no território. É difícil também você encontrar métricas que façam sentido do negócio, fazendo relacionamento com as ações de diversidade e inclusão. Mas pode ser difícil no início, depois você identifica. Qualquer indicador, gente, de performance de empresa tem que falar com o planejamento estratégico da empresa. Isso, por si só, já é um exercício muito grande, para qualquer coisa, seja financeiro, seja de manutenção e inspeção, seja de operação, seja de segurança de processos, não importa. Esse é só mais um. Então, se levar dessa maneira e tratar com essa simplicidade, complexidade, mas racionalidade, a gente consegue fazer a conexão. Mas a empresa, a gestão e o conselho, eles têm que estar convencidos, pelo menos, de que são métricas importantes. Convencidos de que são métricas importantes para a sustentabilidade do negócio. Excelente. A Marise adicionou um comentário interessante que conecta com a próxima pergunta. Ela colocou: gostaria de adicionar uma perspectiva de que diversidade e inclusão não pode ser visto apenas do ponto de vista da agenda interna de talentos RH, mas de toda a cadeia de valor da empresa, que inclui, entre outros, influenciadores, consumidores, clientes, que respondem pela perpetuidade da receita.
onde estão as mulheres que decidem, muitas, nesses outros eixos, e como as engajamos para frear o retrocesso? E aí eu, né, jogo a pergunta: qual o papel das lideranças femininas e dos conselhos na defesa e reinvenção, afinal, dessa agenda? Quer comentar, Cris? Começa. Gente, olha só, esse retrocesso pegou a gente meio que com as calças na mão. Por quê? Porque a gente ainda não estava maduro o suficiente para ter muitas lideranças femininas. Embora a gente venha crescendo no Brasil e no mundo, e não é só no Brasil, não. Eu li agora no Financial Times que no Reino Unido há mais mulheres nas universidades do que homens. No Brasil, a mesma coisa. As mulheres estão avançando fortemente na sua educação e na sua formação. Mas isso não está se revertendo em melhores posições de trabalho e crescimento profissional. Incrível, não dá. A gente tem melhorado, mas a passos de tartaruga. E aí, quando você tem esses retrocessos, esses momentos, a gente não está forte o suficiente para poder combater. E qual é o problema do Brasil que eu vejo grave hoje? Nossa representação feminina política é muito baixa. Meninas, levantem as mãos aqui quem votou em mulher. Todas as vezes que vocês forem votar para deputado, senador, tem que votar para mulher. Eu não estou dizendo que é só votar em qualquer mulher, mas certamente vocês vão achar uma mulher competente para votar. Isso é muito importante. Então, embora a gente tenha tido regras que é, é, são proativas para você ter mais mulheres na política, isso não tem funcionado adequadamente, porque também tem sido roubado pelos próprios homens que já estão lá. Então a gente tem que insistir. Mas enquanto a gente não tiver mulheres bem representadas na política, essa agulha vai demorar para mudar demais. Porque é politicamente, sim, que a gente pode fazer essas grandes mudanças através de regras, procedimentos, etc. Como já aconteceu em outros países, onde você tem, desde 2004, políticas tais que obrigam que as empresas tenham lá 30% de representatividade feminina, 50% de representatividade feminina, não importa. Mas nesses países onde você, de alguma forma, obrigou que isso tivesse, a coisa andou. Então não vai andar pelo amor, vai andar com regra, vai andar com lei. Mas aí volta para a iniciativa privada. Na medida em que a gente tem grandes empresas estatais que vão seguir a lei, isso pode trazer que as outras empresas também tragam. Então, grandes avanços que a gente teve na B3, não acha que é pequeno, não, foi bom. A gente teve na CVM também. Mas temos que continuar seguindo esse processo e empurrando, dando exemplo e etc. Então, é, eu lamento, ao mesmo tempo que eu fico muito feliz de ver que as nossas meninas, nossas mulheres, elas estão avançando nas suas carreiras profissionais, na medida em que elas estão estudando e estão se formando mais, realmente ainda é muito preocupante o espaço e oportunidade que tem trazido para essas mulheres. E aí nós temos sim um trabalho, nós todas mulheres aqui mais experientes, que é muito interessante e que faz uma diferença tremenda, que é a mentoria. Então, a gente também, como conselheira, incentivar que nas empresas a gente tenha alguma espécie de mentoria ou que a própria empresa participe de programas de mentoria, também é importante. Eu fui uma das fundadoras do Comitê de Diversidade e Inclusão do IBP, onde a gente tem no Estudo Brasileiro do Petróleo, até hoje, um programa de mentoria muito interessante para o segmento de óleo e gás. E ali eu fui mentora, e o programa existe até hoje. Incentivar para que as empresas participem desse tipo de programa é bacana também. Então, nem me lembro mais qual era a pergunta, me entusiasmei, O mas tudo bem. papel Acho das que você... lideranças femininas então, eu acho que eu na defesa e respondi. reinvenção da gente. É isso aí. É isso aí. Muito Ai, obrigada, ai. Maristela. Bom, eu vou meio que chover no molhado ali. A Cris já resumiu sabiamente, né? O role model, sem dúvida nenhuma, é sempre uma grande arma, né? Então, trazer aí a força do exemplo
É sempre muito, muito importante. E isso tem que passar a ser quase que um objetivo moral nosso, enquanto mulheres decisoras nessas cadeiras. A gente precisa trazer isso para o nosso propósito, para os nossos valores, né? Para as nossas metas. Se tornar de alguma forma uma advocacy do tema, obviamente sempre com as ponderações da maturidade, da cultura da companhia. Não é porque na empresa A foi feito assim que na empresa B a gente vai fazer um copy-paste e vai ser muito legal, né? A mentoria, bom, para vocês terem uma ideia, a CMI, nos primeiros 5 anos de vida, nós já mentoramos mais de 3.000 mulheres, né? Em 5 anos, só com contratos com o mercado corporativo, ou seja, traz o valor agregado, cria governança, traz maturidade e a empresa investe, porque parte da estratégia da companhia, o plano de não adianta só botar para dentro. O botar para dentro é a parte mais fácil. Você contrata um headhunter e fala para ele: ó, amigo, agora eu só quero mulher. Não importa se ela é boa ou se ela é ruim. Eu só quero mulher. Tá tudo errado. Tá tudo errado, né? O que eu preciso é esta mulher, ela está no plano de sucessão? Não, não está. Não está por quê? Porque ela não está preparada. Ótimo. Então, o que que ela precisa para estar preparada? Em quanto tempo? Em 1, 3 ou 5? Como a gente faz com qualquer outro planejamento estratégico, né? Então, o plano de sucessão é uma grande arma na hora que a gente quer trazer o tema de uma forma a potencializar tudo que vem pela frente também. Então, a mentoria, sem dúvida nenhuma, e determinada maturidade dessa mulher, ela precisa ser vista como uma mulher e as suas respectivas interseccionalidades. É só a gente olhar aqui na nossa tela. Salvo muito me engano, pelo meu olhar, nós não temos uma mulher negra aqui na primeira tela, né? Óbvio que tem a autodeclaração, mas a Cris está falando, opa, tô eu aqui. Então, mas nós somos em 38 mulheres na sala e a única que está, ela é convidada e não faz parte do grupo. Então, determinado momento da maturidade dessa diversidade, ela também tem que olhar a interseccionalidade, porque senão nós vamos ter mulheres brancas hétero, e somente só porque é natural do ser humano. Apesar de eu ser engenheira mecatrônica, hoje eu falo de pessoas, né? É uma incoerência por um lado, mas é sobre isso. Então, nós seres humanos temos uma tendência natural de nos aproximarmos dos nossos. Então, é por isso que homem contrata homem, e quando você coloca uma mulher, o número de mulheres em cargos de liderança, não é regra também, né? Porque existem mulheres líderes que praticam decisões tão ou mais enviesadas do que qualquer homem, né? Mas, de qualquer maneira, é sobre isso, é a gente ter o olhar com intencionalidade.
Então, o nosso papel enquanto mulheres é trazer essa provocação da intencionalidade, dos prejuízos, seja através de lei, de ética, de compliance, de ESG, de branding da companhia. Hoje a gente tem aí, né, as mídias sociais que fizeram o boom da diversidade. Por quê? Porque teve a democratização da informação. Só que essa democratização da informação, ela pode ser para o bem ou para o mal. Então a gente precisa estudar sobre. A gente não tem dúvida do que a gente desconhece. E é muito mais fácil eu não mexer no vespeiro que nenhuma abelhinha vai, nenhuma vespa vai vir me picar. Então, talvez o nosso papel enquanto C-level, enquanto conselho e mulheres, é de alguma forma trazer essa conversa para a mesa de forma estratégica, reconhecendo a cultura e reconhecendo a maturidade da companhia. Excelente. Essas perguntas iniciais era para aquecer o tema, né? E nós ouvirmos essas duas vozes tão potentes. A ideia agora é a gente abrir para todo mundo que está aqui comentar, perguntar, sugerir, levantar a mão como recurso para a gente organizar a ordem, mas principalmente a gente manter as falas objetivas para que a gente possa aproveitar ao máximo esse momento, tá? Então, vou começar aqui com a Andrea. Andrea, a palavra é sua. Obrigada, Bia. Boa tarde, pessoal. Obrigada, Cris e Maristela aí pelas palavras. É assim, é um tema, não tem bem uma pergunta, mas é um pouco que eu gostaria de compartilhar as reflexões que vocês me ajudaram aqui a ter na fala de vocês. O que eu estava aqui pensando é, primeiro, trabalhar com diversidade é difícil. É muito mais fácil se trabalhar com pessoas iguais, né? Não estou dizendo que é o melhor de forma alguma, mas do ponto de vista da empresa, é muito mais fácil você trabalhar com pessoas, né, que pensam igual a você. Porque quando a gente vai trabalhar com diversidade, a gente precisa dar espaço para discussão com qualidade, que requer tempo. Eu preciso estar aberta a ouvir diferentes pontos de vista e não simplesmente o meu ponto de vista, né? E não simplesmente aquilo que eu estou acostumada, pelo que a minha realidade me traz. Então, se eu digo assim, nossa, o Brasil não é racista, mas eu não sou uma mulher negra para falar de racismo. Então, se eu não sou parada em todas as blitz, o que eu vou dizer se uma pessoa é parada em todas as blitz, entende? Então, assim, a gente precisa abrir esse espaço, mas é mais fácil não abrir. Né? Então, normalmente, aí até pelo curto prazo, que já foi dito aqui, né, na velocidade de se tomar decisões, é visto como se a diversidade ela atrapalha internamente, ao invés de ajudar a achar as melhores soluções. Então, o que eu penso é assim: a gente precisa dar um olhar muito para montar uma estratégia de diversidade, né? O entendimento da cultura, o entendimento de para quê, qual é a estratégia que essa cultura quer entregar, quais são os atrativos, né? Quais são os atributos da marca daquela organização, todos os stakeholders. São perguntas necessárias para que a gente, então, monte uma estratégia que inclua a diversidade dentro da companhia. Porque se a gente trabalhar pela importância de fora para dentro e não de dentro para fora, né? A organização, o presidente, a presidente entendendo que isso é importante, o conselho trazendo o tema, ficar simplesmente pelo, vamos botar aqui que é bonito fazer isso, o que vai acontecer? A gente vai ter diversidade. Vamos contratar mulheres negras, vamos contratar pessoas com mais de 50 anos, e vão fazendo esses grupos. Mas você não tem o que é fundamental para o negócio, realmente para aproveitar a diversidade, que é o quê? É a inclusão. Então, você pode ter a diversidade em número, mas se você não tem essa participação ativa das pessoas, isso não se transforma em performance, porque você não tem a inclusão das pessoas de fato no grupo.
é difícil a gente conectar a diversidade com o resultado. A Cristina trouxe isso logo no início. Eu acho muito complicado. Por quê? Porque há vários fatores, né? A empresa ela pode aumentar o lucro porque, nossa, tem diversidade, mas ela pode aumentar o lucro sem diversidade. Assim como ela pode cair o lucro dela por tendo diversidade, mas também aumentar o lucro não tendo diversidade. Ou seja, não dá para fazer uma relação causa e efeito direto. Então, o ponto que eu vejo é desse entendimento primeiro, dessa cultura dos valores, da crença, e entender qual é efetivamente. Quais são os atributos da marca que eu estou desenvolvendo, quais são esses diferenciais competitivos, como é que isso casa com o meu planejamento estratégico, para aí sim eu ter de uma forma sustentável mais diversidade dentro da companhia. Estou compartilhando um pouco com vocês esse pensar. Obrigada. Acho que, André, tem É, muito a ver com aquela fala da Cristina, né? De a medição inicial, né? Então, assim, de fato, onde essa empresa está, né? Qual é esse contexto, onde ela quer chegar, e aí a fala da Maristela da maturidade, né? Então, assim, falta de fato um olhar primeiro para si, um assessment bem claro do ponto de partida e do ponto desejado de chegada, independente do contexto. Primeiramente, né? Ou seja, um mergulho em si antes, e aí, olhando o contexto, alinhar tudo isso. Agora, não sei se era a Cris ou a Maristela que talvez abriu o Eu, microfone, vocês querem eu, comentar essa eu fala queria da comentar Andrea? isso, eu queria comentar muito rapidamente. É eu o seguinte, também. eu fui conselheira de uma empresa, eu fui a primeira conselheira mulher dessa empresa. Na verdade, eu fui a primeira conselheira mulher preta do segmento de óleo e gás no Brasil, porque fora do Brasil, com certeza tinha um monte, mas aqui não. E, quem me convidou foi o presidente do conselho. Por quê? Esse homem, ele queria trazer diversidade para os altos níveis da empresa. E por que que ele queria? Porque ele sabia que ele estava perdendo talentos importantes dentro da própria empresa, porque ele não estava conseguindo mudar o rumo desse barco. Então, o que que ele fez? Ele falou assim: eu vou pegar uma mulher que tem um reconhecimento na indústria, como uma pessoa que já foi executiva da indústria de óleo e gás, que vai ser reconhecida como pelos pares, tendo a competência para estar aqui, mas eu quero que seja uma mulher. Bom, gente, sabe o que aconteceu depois de quase 4 anos? Uma diretoria que nunca teve mulher na vida, já tinha duas, depois que eu saí. Onde elas estavam? Estavam lá. E a primeira vez que eu falei que a gente tinha que olhar com atenção as mulheres que estavam na diretoria, a primeira resposta que eu recebi do CEO foi: mas elas não estão prontas. Gente, se tem uma coisa que me irrita, é quando você pega uma frase dessa, você bota no masculino e ela não faz efeito, ela não faz sentido. Vocês já viram isso diversas vezes. E eu vou te dar o último exemplo do que eu vi agora. Vocês viram que a base lá de Greenland era chefiada por uma coronel, mulher. Essa mulher escreveu um e-mail onde ela demonstrou que ela não estava, que lá a política do governo Trump não ia entrar no quartel. Ela estava defendendo simplesmente a segurança do lugar, não é o seguinte: olha, aqui a gente não vai discutir isso. Bom, foi lido como uma falta de disciplina. Tudo bem, pode ter sido lido desse jeito, então ela foi exonerada do cargo. Até aí, gente, eu entendo. Olha, isso aí foi um e-mail que ela mandou. Só que a frase dizia o seguinte: fulana de tal está sendo exonerada do cargo por quebra de confiança, ok? E por falta de perfil para liderança. Só porque é mulher, gente. Eu juro para vocês, se fosse homem, não tinha essa segunda frase. Não tinha. Então, são coisas que a gente tem que estar atentas, como conselheiras, como diretoras, como executivas, de recados e comunicações que são dados e que podem trazer uma interpretação misógina, uma interpretação machista e não inclusiva. André, eu queria compartilhar do seu comentário e chegou um momento da minha vida que eu era diretora global
da área de Digital Transformation e diretora global da área de diversidade. E eram 180 mil funcionários em 98 países, né? E eu brincava que eu tinha que andar escoltada dentro da companhia, porque eu era aquela pessoa que chegava para dizer: então, sabe tudo aquilo que você fez até hoje? Tá praticamente tudo errado. Agora vai ter que fazer tudo diferente. Então, essa mudança de mindset, ela, além de ser lenta, ela não é espontânea e muito menos é confortável, porque qualquer mudança gera desconforto. Quando você compra uma casa nova, você está super feliz porque você realizou o teu sonho. Mas toda dor de cabeça que você vai ter para trocar endereço de correspondência, ligar, internet, televisão a cabo, blá, 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 te gera um estresse. Por quê? Porque tem uma mudança. Então, tudo isso corrobora para a gente não chegar a determinadas medições ao longo dessas comprovações. Um outro ponto importante é: uma coisa é você gerar mudanças pautada na realidade da sua companhia. Outra coisa é você fazer barulho para entrar na onda. E por que que eu estou falando isso? Porque a grande maioria das empresas, ela começa de forma voluntária, espontânea, fazendo a coisa por de coração, com pessoas querendo transformar o mundo, mas sem nenhuma estratégia, sem nenhuma avaliação. E é por isso que quando a gente olha a jornada de um tema de diversidade estratégica dentro de uma companhia, a gente tem que fasear. E a gente tem que fasear de que jeito? A gente primeiro tem que fazer um diagnóstico daquela companhia. A gente precisa entender onde é que essa companhia está. Mediante aonde ela está, a gente tem que entender onde é que a gente quer chegar. E aí é através desse ponto de largada, com esse ponto de chegada, é que a gente vai construir. E vai construir de que jeito? É sensibilizando, é capacitando, é de forma top-down. Não adianta eu ir lá e colocar uma cota e não explicar e não ganhar a confiança de alguém, daquela liderança, para que aquilo efetivamente seja e traga resultados positivos. Por quê? Porque os detractors estão em todo lugar e o tempo inteiro. E na hora que você olha lá os teus top 10 itens que você tem que entregar, diversidade é coisa do RH. Então, ou seja, é um trabalho que precisa, por isso que eu enfatizo tanto, de entender onde aquela companhia está, onde ela quer chegar, porque senão assim, você quer a luz? Quero, quer chafariz? Quero, quer laser? Quero, quer confete serpentina? Quero, mas eu não tenho budget. Eu não tenho pessoas para atuar. Eu não tenho medição de absolutamente nada. E qual é o tua meta? Ah, eu quero ganhar a Great Place to Work. Eu quero ganhar a não sei o quê. O quanto? E aqui eu não vou entrar no mérito de discutir absolutamente nada sobre isso, mas enquanto tiver nessa esfera, o problema não é engordar.
O problema é ter colesterol alto. O problema não é a gordura de um padrão de beleza estereotipado da década de 50 da Europa. O problema é eu estar com meu triglicerídeos, com diabetes. A gente não consegue falar sobre diversidade num olhar do problema. A gente fala de diversidade num olhar de marketing, de estética. Excelente. Vou passar agora a palavra para a Cláudia. Obrigada, Bia. Não, eu queria fazer aqui duas colocações. Primeiro, eu lidero há mais de 3 anos o Comitê de Pessoas da Vitro Educação, onde a gente tem uma jornada e uma experiência absolutamente positiva com diversidade. E eu gostaria, com esse exemplo, de compartilhar com vocês que a jornada é muito mais complexa e ela começa nas nossas posições. E eu vejo muita mulher em posição de conselho pouco vocal, muito pouco vocal. Então, assim, eu acho muito importante um grupo como esse aqui, o WCD, se conscientizar que ele precisa falar mais com o homem, porque nós somos a geração que chegou lá, gente, mas nós somos a geração que chegou lá pela força, né? Pelas características pessoais. Pouquíssimas mulheres nesse grupo aqui tiveram mentores, tiveram advisors. Nós fomos fazendo a vida como ela deu por características que nós tínhamos, ou alguns homens com almas femininas. Então, quando a gente olha, e eu falo isso com muito orgulho, e a nossa estratégia de diversidade na Vitro tem sido muito positiva e até fluida. Nós fizemos a jornada completa nos últimos 3 anos. Nós saímos de 18% de liderança feminina, na verdade, não só feminina, tá? De others, né? Vamos dizer, others, todos os outros, para 44 em 3 anos. E todas as pressões geopolíticas que nós estamos vivendo não está mudando em nada a nossa estratégia. Nada, literalmente nada. O Trump pode estar fazendo a aberração que ele quiser. A Vitro não está mudando em nada e não mudará em nada, porque nós temos uma meta. A Vitro será a tradução do que é a força de trabalho brasileira. 52% da força de trabalho brasileira ela é feminina. Então eu fico muito feliz. A gente pode ver o copo meio cheio, meio vazio. 60% de todos os alunos em cursos superiores são mulheres. Que bom, gente, o Brasil está mudando. Nós estamos fechando gap. E este gap fará a pressão para cima. Mas a pressão para cima só levará mulheres para as posições de liderança se nós tivermos mulheres na liderança, lá no topo, como nós, puxando a galera e forçando a conscientização dos homens. E eu vejo poucas mulheres falando. Então, assim, a minha fala aqui é de ativista não para mulheres, mas de sermos ativistas e educarmos os nossos pares homens. Nós não fizemos isso e pouquíssimas fazem. Nós fazemos curso de mentoria para homens na Vitro. Nós saímos de 18% de C-Level, estamos em 35%. Em 3 anos, isso é um super achievement. Super achievement. Eu quero saber qual empresa tem 35% de C-Level mulher. Não tem. Nós não conseguimos ainda ter a questão racial representada, mas estamos trabalhando. Então, assim, o que eu gostaria de convidar é que a gente seja mais ativista, mas mais ativista não com o grupo feminino, né? Continuemos fazendo nossas mentorias, é fundamental, o role model é fundamental, mas sejamos ativistas com os nossos pares. Eu não vejo, gente, numa boa, eu não vejo isso acontecendo. Esse é meu ponto. Eu não quero repetir todos os outros que eu concordo com Maristela e Cristina absolutamente, então eu não vou me repetir. Mas esse ponto eu quero deixar claro, porque eu vejo muita mulher só falando e se relacionando com mulher.
e isto não faz bem para a sociedade que a gente precisa transformar. Não faz bem. Fazer para as mais jovens, tudo bem. Fazer para o lado, não serve para nada, gente, numa boa. É uma excelente provocação que você traz, junto com a sua experiência de que é uma jornada, né? Uma jornada com estratégia e perseguir esses resultados maravilhosos que vocês alcançaram. Excelente. Eu não sei se a Cristina ou a Maristela gostaria de acrescentar algo Não, só nesse dizer Não, pronunciamento. que nessa preocupação da Cláudia, a nosso programa de mentoria no Instituto Brasileiro do Petróleo, ele tem mentores homens. Aí, é isso aí, Cristina. Na Vitro também, nós damos curso para homens também. Nós damos para as jovens, para as lideranças e para os níveis gerenciais. E não é nível gerencial de mulher, é nível gerencial de mulher e homem. Porque a gente está educando. Maristela quer comentar, senão eu vou passar para Helena. não, não. Eu acho que existem duas realidades, mas eu concordo plenamente que a gente não pode concentrar o olhar exclusivamente na mulher para fazer, né? Como eu disse agora há pouco numa das questões, o he for she, falando de gênero, né? O he for she é imprescindível. Se a gente não tiver os homens, que ainda são a maioria nos cargos de C-level e conselho, comprados pelo tema e formados para transformar, a gente vai continuar com uma representatividade na velocidade que a gente caminha, Uhum, um passo para frente, dois para trás. Não tem jeito. é isso mesmo. Gente, deixa eu só lembrar que a Cecília está me lembrando aqui que o nosso PEDEC, né, ele também tem mentores homens. A gente poderia ir Tem, mudando. Já há desde muitos anos sempre. já. Eu sou pedequiana e o meu mentor foi um homem. O meu também. Começar quarta-feira, depois eu conto. Helena, com você agora. Só, pronto. Bom, eu também sou pedequiana, meu mentor também era homem, e o primeiro cargo de chefia que eu tive foi o secretário da Fazenda de São Paulo, que me convidou para ser diretora da escola fazendária, eu sendo de outro órgão, e eu, quando cheguei lá, fui conversar com ele, e eu perguntei para ele no final da conversa: você tem certeza que você quer alguém que não é da carreira dos fiscais de renda e que é mulher? Ele falou, por isso que eu te convidei. Então, tem isso daí em 1999, já que eu sou quase septuagenária, em outubro eu furo de década. Mas eu queria, em vez de falar do otimismo, de eu ter tido homens que foram me impulsionaram na vida, do meu pai, do meu marido, do meu filho mais velho, que são mentores até hoje, não meu pai, mas meu filho mais velho, que dirige uma área que já ganhou prêmio por diversidade do melhor jurídico. Eu queria falar do lado difícil. Acho que a gente está vivendo um retrocesso e que algumas pessoas estão otimistas com o Brasil, porque 700 pessoas assinaram um manifesto que vão continuar os programas de diversidade, etc. E eu acho que as coisas não estão bem, porque a gente não encarou, como vocês já falaram, as questões de cultura e de estratégia integradas com as discussões de diversidade, tanto no papel da gente como executiva ou como conselheira ou membro de comitê de pessoas, por exemplo. Se a gente não faz um trabalho de médio e longo prazo com a cultura, faz de conta, é diversity washing mesmo. E a situação brasileira, que tem arraigado um racismo e um machismo e uma homofobia muito fortes, torna muito difícil que efetivamente haja uma empresa que faz um trabalho de médio e longo prazo pela diversidade. E com esse ambiente americano, do estadunidense, desse horror que é o Trump, a situação está mais difícil.
Eu não sei se vocês leram o que a vice-presidente de RH da Vale falou. Ela falou que ela ia sair do DEI para o MEI. Eu não sou nada contra ter meritocracia também, de ter inteligência e ter excelência nas empresas, nenhum problema. Mas a gente ainda precisa da diversidade, da equidade e, como a Andrea falou, da inclusão. Então, assim, tem uma situação muito difícil. A violência que alguns políticos estão fazendo com o vestibular da Unicamp, que reserva vagas afirmativas para pessoas trans, pode ser que chegue até a mudar a legislação. E hoje, o governo do Erdogan, que não é um exemplo saudável para a gente, mudou a Constituição da Hungria para poder fazer ações muito truculentas com homossexuais e outros, todos os LGBTs que a gente quiser falar. Então, assim, mesmo a nossa Constituição que nos protege, eu não sei quantas de vocês estão cuidando para ver se tem equidade salarial nas empresas que vocês atuam. Porque eu tenho visto os dados que estão sendo apresentados pelo observatório no Ministério do Trabalho e mexeu muito pouco a porcentagem de equidade salarial. Então, a gente está numa situação difícil, que eu acho que o segredo, como diz o próprio novo código do IBGC, que eu acho que pela primeira vez explicita as questões de diversidade e inclusão e associa a cultura e pessoas diretamente, é trabalhos concretos de mexer com a cultura e associar com a estratégia. E só assim você tem a percepção de que isso vale a pena pelas empresas. Mas a gente também tem que ser humilde de falar assim, as coisas não vão bem. O retrocesso nem é tão retrocesso. É uma cultura que já fazia isso no Brasil, que faz isso com as mulheres executivas na menopausa, que faz com as mulheres que têm filho. Não sei se vocês leram a história da moça teve problema na, na, nesse banco no esqueci o nome. Sim, saiu hoje no Brasil Goldman Journal. Sachs. Não, Foi Goldman um Sachs. terror na Goldman Sachs. É um horror o que fizeram com ela. Ela era uma mulher corajosa e fez muito bem de reagir. Mas ela, antes, como a Andrea já estudou muito, teve uma síndrome de pânico no meio do caminho. Quer dizer, o custo pessoal de se crescer nessas empresas que estão no Brasil e tem respaldo desse machismo que é muito arraigado e desse racismo que é muito arraigado, a gente tem que ser vocal mesmo, Cláudia. Se a gente não for vocal, a gente fica feliz que a gente, na nossa esfera de atuação, a gente faz as coisas melhorarem. Eu fiz isso na minha vida, porque eu trabalhava muito com capacitação de lideranças, então, de lideranças que eram inclusivas e que tinham que entender, mas a gente tem uma situação assustadora na frente. E a violência com as universidades americanas e com a expulsão de alunos e com o corte de orçamento, eu tenho medo que aconteça isso até aqui no estado de São Paulo. Então, desculpa ser um pessimista, eu estou com o rosto aberto hoje com vocês, ainda em recuperação de um AVC hemorrágico violento que eu tive, mas eu queria aqui falar o que eu penso, que a gente tem que ser vocal mesmo e que a gente junta pode fazer muita coisa. É isso aí, Helena. Obrigada, Helena, pela contribuição e pela lembrança de que temos um longo caminho. Cristina, você quer comentar, Maristela? Não, eu Não, só queria eu reforçar. concordo com o que a Helena comentou, e eu acho que não é pessimismo, né? Eu acho que é uma realidade triste, mas é uma realidade. O que a gente não pode é largar a mão. Ah, então tá tudo ruim, então vamos deixar pior, né? Vamos Uhum. deixar a coisa andar no ritmo. Porque nos bons momentos
a gente cresceu pouco, isso quando não retroagiu. O Brasil, no último ano, ele retroagiu, né, no índice de equidade de gênero geral do país, mesmo com estratégias sendo, né, faladas a todo tempo de rankings e etc., onde as pessoas, infelizmente, desconhecem, inclusive, como é que são compostos esses rankings, né? Então, eu posso aumentar o número de mulheres em cargo de liderança, mas o meu país continua sendo o que mais mata mulheres, está lá entre os cinco mais países que mais mata mulheres através do feminicídio. Eu posso aumentar o número de mulheres em cargos de liderança e meu país continua sendo um país que perde meninas na escola porque engravidam com menos de 14 anos de idade. Então, assim, a composição do gender equity está muito longe de medir exclusivamente mulheres em cargos de liderança, né? Mas é isso, e é por isso que a sociedade, né, e a política, como a Cris mencionou, a gente precisa de ações por todas as esferas o tempo inteiro para uma ir fortalecendo e uma ir puxando. E sem dúvida, quando a Cláudia diz que a gente tem que falar, é por isso. Se a gente que tem essa oportunidade se abster de trazer o tema para a pauta, aí o negócio só tem uma ladeira sem Bancarrota. freio. Ô, É isso Helena, aí. ó, você tem razão, mas eu quero lembrar de novo uma coisa que eu falei aqui. São ondas. Civilização é isso. O ser humano é isso. Daqui a pouco você vai ver outra onda. Se nós tivéssemos aqui ainda um regime, um, 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 o mesmo presidente que nós tivemos há pouco tempo, de direita, nós íamos estar numa onda muito semelhante à dos Estados Unidos. Quebramos a onda. O mundo está numa onda e alguns países estão resistindo. A França está resistindo. A Alemanha está perigosa, porque já avançou muito no ultradireita lá, ganhou muitos espaços, mas são ondas. Então, assim, e a gente não pode esquecer do papel da iniciativa privada. Há coisas a se fazer, sim, no território onde se atua, e você pode fazer a diferença. E nós podemos fazer a diferença pequenininha. Não vamos mudar que essa agulha de uma hora para outra, não, não vamos. Mas não desperdicemos a nossa competência e nossa capacidade de influenciar, porque nós somos mulheres, sim, que podemos influenciar nos lugares onde nós estamos atuando. E as empresas privadas têm responsabilidade. Gente, eu vou poupá-las de câmera aberta no terceiro dia aqui de uma gripe que me nocauteou. E olha que para me nocautear não é fácil. Então, vou ficar aqui uns minutinhos de câmera fechada, mas toda a maioria de vocês que me conhecem sabe que eu adoro assim ouvir muita coisa e fazer o nexialismo, né? Fazer o connect the dots com os meus 2 centos do que eu acho que a gente quer sair de hoje depois de ouvir essas mulheres brilhantes que comentaram até aqui. Primeiro, eu pego essa frase que está dentro de todas nós, né? Nossas responsabilidades são do tamanho do nosso privilégio. E o privilégio de estar nos órgãos deliberativos, né, construindo a longevidade das empresas, o impacto na sociedade, é tremendo. Então, por isso a responsabilidade de ser vocal. Mas com as mudanças em curso, a gente tem que revisar estrategicamente como ser vocal. E eu acho que aí começa a trilha de algumas mudanças.
Primeiro, lembrando, é, se a estratégia é o que vai transformar a nossa aspiração legítima, né, de que DEI tem que estar na intencionalidade estratégica de uma empresa, e se essa é a nossa aspiração e a gente quer que ela vire capacidades, então a gente tem que entender que mudanças a gente tem que fazer no processo de transformação. Então, que mudanças nessa atuação, não vou nem usar ativismo, nessa atuação efetiva no conselho. Então, vamos ser sábias e play the boy games. Primeiro, esses homens trabalham muito em projetando-se em referências que, na realidade, lhes são reverências. Então, se a gente consegue trazer exemplos e pessoas aqui, acho que a própria Cris falou, se a gente traz na sua própria, numa reunião de conselho, se a gente consegue trazer numa reunião de comitê de pessoas, qualquer que seja a instância, eu tenho usado muito uma instância até mais aberta. A Irani, ela abre as portas quando eu falo, eu queria trazer, não preciso nem falar mais que já está agendado. Se você consegue trazer uma CCR, um Miguel, se você consegue trazer um Pfeffer, de todas essas empresas que estão se tornando, de novo, para eles é uma letrinha que faz toda a referência, toda mudança, reverência, porque elas são vistas como startups de 100 anos, empresas que estão sendo exitosas e exemplos de sucesso, de transformação. Gente, assim, é o primeiro ponto da estratégia checked. Eles vão ouvir que aquilo está fazendo diferença. Então, é o primeiro ponto do letramento que você só trouxe alguém. E como esse alguém era cis, hétero, de sucesso, saindo em valor, em whatever, nossa, eles vão abrir o flanco para a segunda etapa. Porque aí você fala, você sabe de uma coisa? Tem um cara, tem o Ricardo Salles, gente, ele faz um trabalho tão legal. Até esqueci o nome da empresa dele, mas eu conheci ele no South by Southwest há 3 anos e ele é fenomenal, porque ele faz esse letramento. Aí o Ricardo vem e conta o que ele faz, e as transformações e os KPIs que ele trouxe para as empresas. Bingo número 2. Então, aqui eu estou querendo dar poucos exemplos, porque a Cicilca até trouxe um artigo, uma produção muito legal, um legado assim icônico dela e de Deborah Wright na nossa comissão de estratégia, agora expandida para inovação, que tem poucas mulheres vocais, como coordenação de Cláudia e Rossana, e eu lá, ali nos braços direitos e esquerdos dela. Mas, enfim, esse trabalho ele próprio já teria que ser um e-book em movimento, porque aquelas ações que queriam transformar intenções em resultados, elas já têm que ser revistas. Aí esse pêndulo pandêmico que veio, que é o anti-woke que tá trilhando aí. Então, a gente tem que ser estratégica na nossa própria atuação e rever o roadmap das ações que vai permitir que a gente continue a ser vocal, com doçura, como diria minha psicanalista, que a força é doce, e fazer, né, brick to brick, tá, assim, tijolo a tijolo, a construção da intencionalidade estratégica do DEI nas empresas em que a gente atua. Então, era isso que eu queria compartilhar. Sem tosse, foi uma vitória. Muito obrigada, Kika, pelo compartilhar. E eu queria passar para a Cecília, nosso tempo está acabando, a gente tem 15 minutos. Queria passar para a Cecília, Rosália, e a gente entregar a palavra final para a Cristina e para a Maristela, tá bom? Bem, eu, mais do que fazer pergunta para as panelistas, eu queria fazer alguns comentários e fazer pergunta para todas que aqui estão, né? Todas nós aqui estamos, provavelmente, ou a maioria esmagadora está ou em comitê de pessoas ou em conselho, porque estamos no WCD
né? Então, eu queria também começar fazendo um disclaimer. A Maricela comentou o fato da gente ter só mulheres brancas praticamente aqui na tela. Esse é um grupo por adesão, né? E o WCD tem pouquíssimas mulheres negras, apesar do esforço. E no nosso grupo não tem, né? Então, não é por falta de vontade, muito pelo contrário. Cecília, Mas é é o um grupo por retrato, adesão. é a É. realidade em qualquer lugar. Esse paper que eu recomendei, já que a Kika comentou que eu sou uma das coautoras, mas não sou só eu e a Débora, sou eu, a Débora, o Ricardo Lamensa e o Henry, ai, não sei falar o sobrenome dele, acho que Calfá que fala, talvez. É, Abate. isso, obrigada. E ele é o paper da Comissão de Estratégia, então, de tanto que a gente acredita que isso tenha correlação com a estratégia. E aí, falando um pouco de estratégia, alguém falou, acho que foi a Cláudia que falou dos 34%, o Boticário tem 37% de mulheres no C-Level, mas o Boticário já vem de uma trajetória estratégica de diversidade há muitos anos. Então, um dos objetivos estratégicos e negociáveis da empresa tem correlação com diversidade. Então, você chega no pé do chão da fábrica para fazer uma integração, um onboard, etc. e tal, e as pessoas te dão a estatística de quantas mulheres e negros tem naquela área e mais, quantos estão na liderança e quantos estão atrás, como está isso em relação aos objetivos deles. Mas isso é uma realidade muito diferente de 99% das empresas. Então, o grau de maturidade do Boticário nessa pauta de diversidade é muito alta. A maioria das empresas em que a gente atua não tem isso, né? Eu atuo em outra empresa que a gente acabou de aprovar a política de diversidade. E no meio desse movimento anti-woke, eu fiz questão de alinhar com a liderança antes de aprovar. Veja bem, estamos há um ano trabalhando essa política, vamos lançar bem agora. É isso mesmo que a gente quer, a gente está comprometido. Então, é um outro estágio. Estágio que tem que começar assim com mapeamento, que você pode chamar de mapeamento, diagnóstico, do que for. Se você não sabe seu ponto de partida, você não consegue chegar em lugar nenhum. Então, primeiro precisamos entender que ponto de partida, e entender qual vai ser a jornada dessa empresa, né? E a jornada, ela é diferente. Alguém aqui falou, não tem solução única, e não tem mesmo. Então, o que funciona para o Boticário não necessariamente vai funcionar para outra empresa de cosmético, que funciona para Guararapes, que é onde eu estou, de painéis de madeira, não necessariamente é o que vai funcionar na Duratex. Cada empresa tem que escolher, delinear a sua jornada alinhada com a estratégia da empresa. E aí, eu queria trazer uma palavra que não foi falada aqui em nenhum momento hoje, que é a questão da política de diversidade e inclusão, né? Quantas de vocês que estão nesses colegiados, e essa é uma pergunta que eu deixo para todas, conhecem a política de todas as empresas que vocês estão e leram, e criticaram, e contribuíram? Essa política é uma política para inglês ver ou é uma política que está sendo executada na prática? Eu acho que a política é uma formalização importante da jornada, mas que também não dá para fazer antes de ter um alinhamento da alta liderança. Então, a primeira coisa é o alinhamento. Só que o alinhamento só na alta liderança não resolve, porque só o CEO falar também não resolve. Você tem que descer até o chão da fábrica, né? Isso é super importante. Tem que ter uma coerência entre execução e a estratégia, né? E a última coisa que eu queria comentar, então a minha pergunta não fica para os panelistas, fica para todo mundo, né? O quanto vocês conhecem de fato, quanto contribuíram para a política e quanto deram voz para essa política nas empresas que vocês estão. E uma outra coisa que eu queria dizer é que, para mim, não é uma questão de diversidade ou meritocracia, é uma questão de diversidade e meritocracia. Não estou aqui fazendo alusão fazendo apologia à ilusão meritocrática. Não estou falando, tem um artigo ótimo que chama Ilusão Meritocrática, que eu recomendo que todas leiam. Não estou fazendo alusão a isso.
Na realidade, o que eu estou dizendo é que toda vez que a gente coloca uma mulher ou uma pessoa negra numa posição e ela não está preparada para essa posição ou ela não tem o apoio que ela precisa para se desempenhar nessa posição, a gente está fazendo um desfavor à causa. Então, a gente precisa, por isso que eu acho que inclusão vem antes de equidade, porque primeiro você tem que incluir, preparar as pessoas para desenvolver, se desenvolver na sua jornada profissional. Por que que é um desserviço? Porque daí vai dizer, é porque é mulher, ou é porque é uma pessoa negra. Então não é isso que a gente quer pessoas com mérito nas posições. E para isso, as empresas têm uma responsabilidade, para mim, quanto maior a empresa, maior a responsabilidade. E eu passo a palavra para a última pergunta, que é a Rosália, para a gente encerrar. Oi, gente. Meu nome é Rosalia Camelo. É, não podia ser diferente, né? A gente está num grupo aqui muito seleto e as colocações foram de altíssimo nível e cada um sabe a trajetória que percorreu e sabe as dores dessa trajetória. Então, a gente conhece bem esse caminho, sabe bem o que a gente sofreu. Concordo com a fala de uma integrante aqui do grupo, que a gente mais abriu caminho do que abrindo para a gente, né? Né? A gente teve que é, uma de nós falou ganhar, na verdade a gente conquistou, né? Muitas de nós efetivamente teve que lutar para isso. É, a gente aqui também falou sobre a falta de informação ou de dado, ou, né, enquanto como a gente teria elementos para fazer com que, eventualmente, nas corporações, a gente tivesse uma matriz, um mapeamento e uma matriz de risco, ou matrizes que pudessem servir de base para um trabalho, para políticas internas. Eu estive recentemente no WCD Dados do setor de saúde. Foi um tremendo evento, de uma sobriedade, de uma provocação por conta da realidade dos fatos e dos dados, né? E aí penso aqui, dentro dessa linha da programação do WC Dados, como que a gente poderia colher elementos para que a gente tivesse informações bastante consistentes para a gente fazer o trabalho que a gente precisa fazer. Cada um no seu espaço, da forma que a gente aqui discutiu, né? Cada um no seu ambiente e na defesa ou no exercício do seu exemplo, né? Mas que a gente tivesse essa força do discurso qualificado e da informação, né? Que através do dado, né? Então, eu não sei como a WCD está pensando em fazer, se é que está, dentro dessa linha e colher esses dados, fazer um evento com dados que nos ajudassem nesse segmento. Monique está aqui, registrado, Rosalia. Coloquei Muito no boa, chat. Obrigada, Rosalia. obrigada. Bem, para a gente encerrar, queria pedir para a Cristina e a Maristela responder rapidinho, mas com o coração e a visão de futuro delas. Se pudesse deixar uma mensagem para líderes que ainda estão inseguras sobre como sustentar a agenda de diversidade e inclusão, qual seria? Posso começar então? Bom, pessoal, eu concordo plenamente que a gente tenha que ter dados, e os dados, Rosalia, existem, viu? Mas até mesmo utilizando muitos dados, fazendo essa conexão que nós falamos lá atrás, esse discurso não está sendo suficiente. Eu acho que a gente vai ter que atuar com dados mais precisos do que das empresas do que elas já estão fazendo agora. E esses sim são dados importantes. Eu acho que a gente vai poder coletar com empresas que estão trabalhando com isso já há algum tempo e o que que elas demonstram para nós na sua performance, sabe? Então, você pega uma Shell da vida que já está trabalhando há muito tempo com isso, você pega a Siemens, você pega um Boticário, você pega uma Natura. Então, pegar essa empresa assim, vem cá, me fala aqui. Ou então a gente pega lá do relatório de sustentabilidade mesmo,
para fazer essa conexão com realidade como você fez, e não assim de um mercado como um todo. Eu concordo contigo, eu acho que isso talvez faça mais sentido e traga mais sobriedade, como você falou, ao discurso, tá? Mas eu só queria lembrar uma coisa aqui que eu tinha pensado e não falei. E aí eu queria aproveitar esse último ponto aqui para gente falar. Gente, é essencial que nós trabalhemos em desconstruir o mito da meritocracia absoluta. Ela não é justa. O mérito, ele é atravessado por, sim, diversos contextos e ele é desigual. Então, a meritocracia só é justa se todos tivessem partido do mesmo ponto, e não é verdade. Então, nós temos que combater, como conselheiras, também esse discurso de que o mérito absoluto, somente o mérito, ele é que deve ser levado em consideração. Não, o mérito ele é cheio de vieses, o mérito absoluto ele é cheio de vieses e vocês recomendo que vocês leiam um livro muito especial que chama-se A Tirania do Mérito, onde vocês vão ver que não é assim que funciona. Ou tem certo, tem funcionado mal, porque a gente também não dá o mérito para aquelas pessoas que não vão chegar lá, mas elas têm um papel importante na sociedade. Não vão chegar lá onde, né? Elas vão chegar onde é possível elas chegarem, mas elas têm que ter têm que ter essa oportunidade, tem que ter esse caminho para elas. É justo que se tenha numa sociedade melhor, que é o que a gente trabalha. Então, é, era isso que eu queria falar para vocês. Fechando o meu discurso aqui, não se esquecer também que a gente tem que combater essa falácia. Obrigada, Cristina. Maristela? Bom, eu, com a mensagem de coração, não espera a turbulência passar, que ela não vai passar. Ela vai sempre existir de um lado e de outro, porque nós temos aí fases para tudo, né? Então, se nesse momento é um momento em que a política está pronta, aprove a política, apresente a política, comunique a política, mostre a importância dessa política ser respeitada. Não adianta querer buscar o melhor momento de algo que está desconstruindo algo que até há pouco tempo todo mundo acreditava que era o certo. Então, aprenda, exercite cada vez mais o ouvir, o refletir, o se colocar no lugar verdadeiramente, né, do outro e traga consistência. E esses números são parte dessa defesa, dessa consistência na hora que a gente tem que trazer essas informações. Como foi dito aqui, nós conquistamos um espaço. Para a gente conquistar esse espaço, a gente teve que utilizar da nossa coragem. Então, talvez aqui esse seja o momento de resgatar essa coragem e não se acomodar e nem achar que está tudo perdido, né? Eu acho que o que a gente precisa é ouvir, criar a estratégia do combate no sentido de debate e não de um contra o outro, se abastecer de informação e continuar puxando. Porque se com a gente puxando as coisas já são difíceis, imagina se a gente se acomodar. E tragam o homem para a conversa. Excelente, Muito obrigada. Maristela. Bem, estamos em cima da hora, 19 horas. Queria agradecer muito
as coordenadoras que permitiram esse encontro simbólico e único, a Cristina e a Maristela, nossas fantásticas convidadas, e a todo mundo que esteve aqui, e claro, a Monique, que sempre nos ajuda a viabilizar tudinho que a gente gosta e quer aqui na WCD. Muito, muito obrigada. Tchau, gente. Obrigada mais uma vez pelo Obrigada convite. a Eu todas. adorei. Tchau.